Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Passando aqui no canal hoje para a gente falar um pouco sobre o que valeria mais a pena se é investir em ativos imobiliários tradicionais ou em fundos de investimento imobiliário. Então, esse é um assunto bastante amplo, já bastante discutido, mas acho que vale a pena aí a gente retomar e trazer alguns argumentos. E sempre lembrando, né, que se o investidor está pensando em aquisição imobiliária para habitação, né, para si e para sua família, a gente está falando de qualidade de vida, não estamos falando propriamente de investimentos financeiros. Então, investir em qualidade de vida sempre é o melhor investimento que você pode fazer. Bom, mas então vamos ao que nos interessa. Pontos positivos e negativos. Acredito aí que a maior parte dos pontos positivos aí fica a favor dos fundos de investimento imobiliário. E o ponto que eu acho que é o mais interessante de todos, além da parte da renda, né, é o fracionamento dos investimentos. Então, o que isso quer dizer? Sempre que o investidor ele quer adquirir um imóvel físico, ele precisa necessariamente adquirir o imóvel inteiro. Quando o investidor vai comprar um fundo de investimento imobiliário, ele pode adquirir apenas algumas cotas, sendo que a maior parte delas é negociadas em valores múltiplos de R$ 100. Então são extremamente acessíveis. Então, se o investidor ele tem uma posição imobiliária física de R$ 1 milhão e ele precisa de 300 mil, ele não pode vender 30% do apartamento, ele precisa vender o apartamento inteiro. Nos fundos imobiliários, ele vende e liquida a parte que lhe convém e ele pode, inclusive, posteriormente ir recomprando essa parte aos poucos. E aí, eu acho que está a grande mágica, né? Quando a gente fala de ativos imobiliários, alguma das críticas gira em volta aí de não poder fazer, né, o juro composto com a renda. Então, o investidor recebe seu aluguel, ele não pode mandar pintar o imóvel inteiro com o inquilino dentro e no mês seguinte aumentar o aluguel que ele quer receber por causa daquele ativo. Quando a gente fala de fundos imobiliários, o investidor ele pode pegar aquela fração que ele recebeu de aluguel e ele pode recomprar novas cotas. Assim ele vai se tornar um pouquinho mais dono daquele imóvel ou comprar cotas de outros imóveis e assim a renda dele no mês subsequente vai acabar subindo. Então, acho que essa parte do fracionamento aí que permite que o investidor desinvista parcialmente, mas principalmente faça recompras parciais, gerando o juro composto, os juros compostos em ativos imobiliários, é sem dúvida aí um dos maiores benefícios que o investidor tem. Segundo ponto é com relação às oportunidades. A gente sabe que o investidor que ele vai investir no mercado tradicional, ele não necessariamente tem ciência de todas as oportunidades que existem no mercado e mesmo assim ele pode não ter capital para entrar. Nos fundos imobiliários, o investidor ele pode escolher o ativo a categoria de ativo que mais lhe convém, procurar os tickers, né? E abrir a carteira dos fundos e ver se acha essas oportunidades e após ele identificá-las, ele vai lá e compra quantas cotas lhe interessar na bolsa de valores. Terceiro ponto, né, temos aí a parte da burocracia. A gente sabe que é extremamente burocrático e custoso comprar um ativo físico, indo desde impostos até a própria corretagem. Quando a gente fala de ativos imobiliários, de fundos imobiliários negociados a B3, a maior parte das corretoras isenta a taxa de corretagem, mas se o investidor quiser e tiver uma assessoria, o pior cenário, o cenário mais caro para ele seria pagar a tabela Bovespa. Quarto ponto, né, é a pouquíssima liquidez. Imóveis são ativos que naturalmente não são líquidos, então isso acaba sendo uma dificuldade na hora de adquirir ou de vender algum ativo. Nos fundos imobiliários negociados a B3, isso não é um problema. O investidor abre o home broker e coloca as cotas à venda a valor de mercado. O quinto ponto, pessoal, é a parte do risco de desvalorização imobiliária. Então, quando o investidor compra imóveis reais, ele necessariamente, né, precisa comprar o ativo físico inteiro e isso acaba engessando, né, uma grande parte do capital da maior parte das pessoas, né, principalmente pessoas físicas que tem hoje no mercado. Então, esse investidor ele fica refém da valorização ou não daquele ativo. Ele acaba ficando muito concentrado e muitos ativos, né, eles acabam no longo prazo, às vezes nem performando a inflação. Isso é um risco que ele é bem menor nos ativos imobiliários, primeiro, porque estamos falando de ativos que são ativos de grande porte, né, muitas vezes são expoentes das suas categorias de ativo, e também porque o investidor ele pode diversificar a sua carteira com pouco recurso, o que acaba mitigando bastante esse risco. Temos a sequência aqui o risco de vacância.
Então, mesma coisa, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está diversificado na maior parte das vezes e são ativos aí de grande qualidade, o risco de vacância ele se torna muito mais diluído e ele é bem menor. E também temos aí os gastos de forma geral com impostos e manutenção dos ativos imobiliários. Investindo, a não ser que o investidor tenha uma ampla expertise e um número relativamente grande de ativos, ele pode muitas vezes aí ter problemas com essa questão de gestão física e custos. Uma coisa é que fundos imobiliários, como a gente está falando de ativos que são geridos por profissionais e muitas vezes aí são diversificados, a própria receita gerada aí pela carteira de ativos acaba sendo mais que o suficiente para arcar com as manutenções. E como a gente fala de ativos de grande porte, esse risco acaba sendo bastante diluído. E para a gente finalizar, o maior benefício dos ativos imobiliários vem aí na parte da renda. A renda dos aluguéis, como a gente já está sendo até bastante repetido, pela qualidade dos ativos geral e pela qualidade da gestão, muitas vezes os contratos montados por FIIs, eles acabam sendo muito mais rentáveis do que os contratos que o investidor consegue firmar com outras pessoas físicas, né? Ou consegue firmar aí com a maior parte das PJs que habitam aí os imóveis físicos detidos por pessoas físicas. Então a gente vê que, de forma geral, os aluguéis dos fundos imobiliários são muito mais altos. A gente pegou aqui como referência, nos últimos anos, a média de aluguéis aí oscilando entre 6 a 8% do valor de mercado, enquanto, de forma geral, os imóveis físicos eles têm aí uma renda inferior a 0,5% do valor de mercado do ativo. Isso se a gente somar com a vacância que muitas vezes os imóveis físicos têm, que acaba reduzindo ainda mais, isso faz com que a renda gerada pelos fundos imobiliários seja bem maior. E, para completar também nessa parte da renda, investidores pessoa física que operem fundos imobiliários que são aí listados na B3, a maior parte deles, pelo menos, que seguem as regras aí mais básicas ali de diversificação, de portfólio, né? Tanto tamanho de mercado quanto a diversificação dos acionistas, esses fundos eles têm isenção fiscal para investidores pessoa física. Então, se o investidor tiver um imóvel físico, ele vai ter que pagar um imposto que pode ficar bem salgado. E nos fundos imobiliários, além de ter uma renda maior, o investidor ele tem essa renda totalmente líquida de imposto. Qual é o único problema, né? A única coisa que os imóveis físicos fazem melhor do que os ativos imobiliários negociados em bolsa, basicamente é o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, nos imóveis físicos, o imposto de renda sobre ganho de capital ele é de 15%, e tu tem ainda o benefício de poder recomprar um outro imóvel e não pagar esse imposto. Isso não existe nos fundos imobiliários e o tributo é de 20%. Porém, esse aí é o único ponto onde os ativos físicos realmente se destacam como mais eficientes sobre os ativos imobiliários. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de seguir a gente aqui no canal e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!